Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu gostaria de discutir um pouco sobre as leis de Kirchhoff, que caem bastante nas paulistas, principalmente nas provas de segunda fase, já que as leis de Kirchhoff são destinadas para a resolução de circuitos elétricos mais complexos. Ela não cai diretamente no Enem, já que o Enem não cobra circuitos desses níveis, mas, na minha opinião, é muito vantajoso sabê-las porque elas te dão ferramentas muito úteis que facilitam e agilizam a resolução de circuitos simples também em geral. E eu vou apresentar essa ideia para vocês um pouco mais à frente. As leis de Kirchhoff, elas constituem o final da eletrodinâmica. Então, há alguns pré-requisitos básicos para entender bem, inclusive, como aluno, eu percebi que muitas das minhas dificuldades nas leis de Kirchhoff estavam, na verdade, nesses conteúdos aqui, e que entendê-los bem facilitou demais meu desempenho nas leis de Kirchhoff. Esses pré-requisitos aqui parecem muitos, mas eles, na verdade, não são, porque eles são a sucessão natural da matéria. Então, você de qualquer forma vai passar por eles antes de chegar em lei de Kirchhoff, mas é bom dar uma revisada em DDP e corrente, já que as duas leis de Kirchhoff são sobre isso, e sobre resistores em séries e paralelo. No caso aqui em série, a DDP que passa pelos resistores não vai ser constante, enquanto a corrente vai ser a mesma que passa por todos os resistores, e em paralelo nós vamos ter o inverso, quer dizer, a DDP que passa pelos resistores em paralelo é sempre a mesma, e a corrente vai mudar. A primeira lei de Kirchhoff que nós iremos estudar se diz a respeito da circulação da corrente em um circuito elétrico. A princípio, então, o que seria um nó em um circuito elétrico? O nó seria qualquer ramificação que ocorre dentro de um circuito. Então, de grosso modo, nós podemos representar um nó, por exemplo, da seguinte forma. Nesse caso aqui, ocorre uma bifurcação no circuito, e a lei de nós nos permite afirmar que a soma das correntes que chegam nesse nó vai ser sempre igual à soma das correntes que saem dele. Então, nesse caso aqui, nós podemos, por exemplo, falar que I vai ser igual a I2 mais I3. E da mesma forma, podemos também afirmar que quando essas ramificações se juntarem novamente, a corrente que sairá desse novo nó também será igual a I, já que a soma de I2 mais I3 que chega nesse nó é I, como comprovado anteriormente. Essa lei é muito interessante porque é possível fazer uma analogia dela com outras partes da física, pensando, por exemplo, num circuito elétrico como um sistema isolado e fechado. Ou seja, num circuito elétrico, corrente nunca se perde, corrente nunca é criada, a soma das correntes finais vai ser sempre a mesma. Por exemplo, eu posso, em um nó, ramificar o circuito em infinitas outras partes, que a lei dos nós sempre me garante que a soma das correntes que entram nesse nó vai ser igual à soma das correntes que saem dele. É bom lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, que uma simples curva em um circuito elétrico não é um nó. Muito embora aqui possa escrever um ponto, note que a corrente não se divide. A mesma corrente que sobe aqui é a que vai para a direita. Em segundo lugar, é bom falar que essa divisão das correntes aqui nem sempre é igual. Pode ser igual, mas na maioria das vezes não é. E isso nos leva para o nosso primeiro exemplo, que seria no caso esse aqui. Dá para resolver esse exemplo com outras técnicas, né, sem as leis de Kirchhoff, inclusive, mas é bem legal aplicar a ideia nesse exemplo mais fácil aqui, porque ele é muito útil no Enem, por exemplo. Eu acho que todo mundo aqui está muito familiar com a resistência associada em paralelo, mas em algumas questões desse tipo, por exemplo, pode-se perguntar qual é a corrente que passa por esse resistor, por exemplo,
ou qual a potência dissipada por eles. E aí facilita muito você saber aplicar a lei dos nós nesse caso. Então, em primeiro lugar, nós vamos escrever então que I, que é a corrente que está chegando nesse nó aqui, vai ser igual à soma das correntes que passam por esses dois resistores em paralelo. Nós sabemos aqui previamente que I vale 6, então pode-se escrever que 6 vai ser igual a I2 mais I3. Lembrando aqui que a fórmula do resistor é igual a U sobre I. Isolando esse I, chegamos nessa fórmula usada para a diferença de potencial que passa no resistor, que é U é igual a R vezes I. Como na associação em paralelo de resistores, nós sabemos que a diferença de potencial que passa pelos dois resistores é igual, nós podemos escrever, por exemplo, que U2 vai ser igual a U3. Quem tiver dúvida sobre isso é só estudar a associação de resistores, é bem tranquilo. Então, nós podemos escrever essa fórmula aqui, que seria, no caso, então, R2 I2 vai ser igual a R3 I3. E nós sabemos que R2 vale 2, e nós sabemos que R3 vale 1. E agora chegamos aqui num pequeno sistema. Note que nós podemos montar um sistema com essa equação aqui. E que a incógnita I3 aqui no caso já está bem isolada. Então pode-se escrever que 6 é igual a I2 mais 2I2. 6 vai ser igual a 3I2. I2 então vai ser igual a 2 ampere. E aí, pela lei dos nós, podemos afirmar que como I2 vale 2 amperes, se eu substituir I2 aqui, nós vamos chegar na conclusão de que I3 é igual a 4. Nesse exemplo, como eu disse, é muito simples, porém em casos complicados, saber montar esse sistema é muito importante e pode te ajudar na prova, na rapidez com que você realiza as questões. A próxima e a última lei de Kirchhoff que nós vamos estudar é a respeito da diferença de potencial em um circuito. Ela se chama lei das malhas. Então, primeiro vamos definir malha. Seria, no caso, uma malha qualquer parte fechada de um circuito elétrico. Então, por exemplo, vou desenhar um circuito elétrico bem simples aqui, rudimentar, com um resistor, um receptor e um resistor normal. Isso aqui, no caso, seria uma malha. Um circuito elétrico pode ter infinitas malhas, basta eu ir ramificando. Então, por exemplo, aqui eu não estou me preocupando muito com os elementos que eu estou colocando no circuito, né? Só estou desenhando as malhas. Note que à medida que você desenha as malhas, muitos nós vão aparecendo. O circuito vai se ramificando. E isso é a grande beleza das leis de Kirchhoff, é poder associar a lei das malhas com a lei dos nós para resolver esses circuitos mais complexos. Mas primeiro vamos pensar num circuito com só uma malha, que é o que o Enem cobra, e depois eu irei resolver alguns exemplos e mostrar como se resolve um circuito com muitas malhas. Então essa lei vai nos dizer que a soma das diferenças de potenciais em uma malha vai ser sempre igual a zero. A princípio, isso pode parecer meio complicado, mas não é. Basta voltar para a ideia de que um circuito elétrico é nada mais do que um sistema fechado e isolado. Ou seja, a diferença de potencial, ela não é criada, não é perdida. A diferença de potencial que é fornecida pelo gerador vai ser igual à diferença de potencial consumida pelos resistores e pelo receptor, e nada mais. Então, esse gerador aqui, que possui a fórmula U é igual à força eletromotriz menos a resistência interna dele vezes a corrente. Esse resistor aqui possui a fórmula U é igual a R vezes I, que é a resistência do próprio resistor, né? E o receptor possui a fórmula U é igual a força contra a eletromotriz menos a resistência interna dele vezes I.
Então, pode-se falar que a diferença de potencial fornecida pelo gerador vai ser igual à diferença de potencial consumida pelo resistor mais a diferença de potencial consumida pelo receptor. Então, voltando na ideia, o gerador vai fornecer uma determinada diferença de potencial que vai ser parcialmente consumida pelo resistor e vai ser parcialmente consumida pelo receptor. E a lei de Kirchhoff fala então que essa soma aqui tem que dar zero, o que faz bastante sentido matemático, porque se você passar o resistor para cá, ele vai passar negativo, fazendo com que a soma desses dois aqui, dessas duas diferenças de potencial, como o do resistor e o do receptor, seja zero quando subtraído do gerador. E isso aqui é bastante útil para o Enem, tanto que agora eu vou para um exemplo que utiliza esse princípio. Então, agora vamos começar com o primeiro exemplo das leis de Kirchhoff. E eu escrevi aqui os passos que você vai tomar quando você se deparar com um circuito mais difícil. Parece muito, mas na verdade é bem fácil. Note que a primeira coisa que eu escrevi foi identificar as malhas. Aqui, óbvio que só tem uma malha, então não precisamos nos preocupar com isso. Depois, identificar os nós. Como só há uma malha, não há bifurcações no sistema, então nós não temos nenhum nó. Então, o segundo passo já está completo. E agora chega a parte mais difícil. Nós temos que chutar um sentido da corrente, horário ou anti-horário. Qual é a alternativa certa? Tanto faz, não importa. E o pior que pode acontecer é a gente chutar o sentido errado e no final a corrente dá um número negativo. O valor da corrente está certo, só que isso nos indica que nós chutamos o sentido errado. Então, nesse caso aqui, eu vou chutar no sentido horário. Então, a corrente vai ir para a esquerda, depois vai subir, depois vai para a direita, depois vai descer. E ela não há nós, então ela não se bifurca. Aí, agora, a próxima coisa que você vai fazer seria montar a lei dos nós. A corrente não se bifurca, logo I vai ser o mesmo I vai passar por todos os elementos do sistema. E agora nós vamos montar a lei das malhas, ou seja, nós temos que identificar os geradores, os resistores e os receptores. Bem, eu trouxe um leve papel para recordar aqui o que é um gerador e o que é um receptor num sistema. Então, para identificar o que é um gerador e o que é um receptor, a primeira coisa que você irá fazer é dar um sentido à corrente. Tendo dado o sentido à corrente, como nós fizemos aqui, nós vamos observar de qual lado, de qual polo do elemento do sistema a corrente está chegando. Quando é um gerador, a corrente passará do polo negativo para o positivo. E quando for um receptor, a corrente passará do polo positivo para o negativo, ou seja, o inverso do gerador. Com isso aqui, nós podemos olhar e identificar no nosso sistema os possíveis geradores e receptores. Então, vamos lá. A corrente está passando daqui do negativo para o positivo. Então, aqui nós vamos ter um gerador. Aqui nós temos um resistor, bem óbvio, outro resistor, e aqui nós vamos ter outro gerador, já que a corrente está passando do polo negativo para o positivo. Então, aqui nós vamos escrever gerador. Aqui outro resistor, e note que aqui a corrente está passando do lado positivo para o negativo. Logo, esse 1 volt aqui vai ser um receptor. Então, agora vamos montar a lei das malhas. A lei das malhas nos diz que a diferença de potencial fornecida pelo gerador vai ser igual à diferença de potencial consumida pelos resistores mais a diferença de potencial consumida pelos receptores. Note que o U aqui nos resistores
está em volt. E normalmente o gerador vem em ohms. Como a fórmula do gerador é R é igual a U sobre I, isolando U, você pode escrever nessa fórmula U é igual a R vezes I, que é o que a gente efetivamente vai usar aqui. Outra dúvida recorrente é sobre as resistências internas dos geradores e dos receptores. Isso efetivamente não importa, você pode contar todas as resistências aqui na ala dos geradores, pois veja bem, a fórmula do receptor é força eletromotriz menos resistência interna dele vezes I. A fórmula do resistor aqui no caso vai ser R vezes I. E a fórmula do receptor vai ser força contra eletromotriz menos a resistência interna dele mais a resistência interna dele vezes a corrente. Note que se eu passar a resistência interna do gerador para cá, ele vai passar positivo. Então, no fim das contas, não importa o que é resistência interna e o que não é, pois ambas são resistores. Então, você pode colocar todos desse lado aqui. A lei de malha, a lei das malhas, é escrita toda em volt. Então, no gerador, por exemplo, você não precisa bolar essa fórmula aqui, já que já foi dado em volt. Então, primeiro nós vamos escrever todos os geradores. Aqui tem um, então 3 volts, mais aqui tem outro, 6. Então, de cara aqui, nós já matamos todos os geradores desse sistema. Agora, nós vamos para os resistores. O primeiro aqui é um resistor de resistência 2 ohms, que é percorrido por uma corrente de I. Então, usando essa fórmula aqui, nós podemos escrever que 2 ohms vezes I vai ser a DDP consumida por esse resistor. Da mesma forma, podemos escrever com esse resistor que a DDP consumida por ele vai ser 1 vezes I. Nesse outro resistor aqui, a mesma coisa, 2 vezes I. E nesse resistor aqui a mesma coisa, mais 3 vezes I. E o receptor já está em volts, então nós podemos escrever só mais um. Desenvolvendo essa conta aqui, você vai descobrir que 8 vai ser igual a 8I e que I vai ser igual a 1 ampere. Se você tivesse feito a corrente no sentido anti-horário, ia dar a exata mesma coisa, só que podia ser menos I, e isso não mudaria em nada a resolução da questão. Então, essa foi a nossa malha simples. Agora vamos para uma malha dupla. Bom, chegando mais para o final da aula agora, como eu prometi, eu vou resolver um circuito com mais de uma malha. Esse circuito aqui tem 2 malhas, mas você pode usar esse método para resolver quantas malhas tiver. O que vai acontecer é que nós vamos ter que montar sistemas de equações e cada vez que uma malha é adicionado, você acaba tendo que criar outro sistema, né? Então vai ficando bem longa a resolução. Na FUVEST não deve aparecer mais do que 2 malhas, que já dá uma conta boa, né? Então, olhando aqui de cara, nós podemos observar 2 partes fechadas do circuito, que eu vou chamar de malha alfa e malha beta. E com a adição de malhas, naturalmente aparecem nós, que podemos identificar aqui como o primeiro nó, já que esse ramo se bifurca aqui, e aqui outro nó, já que esse ramo também está se bifurcando. Agora nós vamos arbitrariamente decidir os sentidos da corrente, né? Eu gosto de escolher a corrente no sentido horário, então é isso que eu vou fazer, começando por esse nó aqui. Então, uma corrente I vai passar por esse segmento, a mesma corrente I, já que não existe um nó, vai passar por esse segmento, e a mesma corrente I vai passar por esse terceiro segmento. Chegando num nó agora, essa corrente I vai se bifurcar em 2. Então, eu vou colocar que por aqui está passando a corrente I2 e por aqui está passando a corrente I3. De modo que a lei dos nós nesse circuito fique I é igual a I2 mais I3. Note que I2 vai passar por aqui
e por aqui. E 3 vai passar por esse segmento, e 2 e 3 vão se juntar nesse segundo nó, formando a corrente I que nós escrevemos aqui. Agora, existe uma leve confusão nessa parte, quando nós vamos montar a lei das malhas, porque note que nessa malha aqui está tudo certo, pois ela toda está girando no sentido horário. Porém, se você for para essa malha beta aqui, você vai notar que 2 está girando no sentido horário e 3 está girando no sentido anti-horário. Isso pode gerar uma certa confusão na hora da resolução do exercício, mas é uma simples inversão de sinal consegue resolver isso, que eu vou mostrar quando nós formos resolver a malha beta. Note aqui que eu escrevi a lei das malhas já, porém eu passei a diferença de potencial do resistor e a diferença de potencial do receptor para o outro lado, nada demais. O que é bastante intuitivo. Pense que o gerador está fornecendo uma diferença de potencial para o circuito, logo ele é positivo, e o resistor e o receptor estão consumindo essa diferença de potencial, então nada mais justo que eles fiquem negativos. Isso vai nos ajudar bastante. Na verdade, a lei de Kirchhoff original é escrita dessa forma. Então vamos lá em primeiro lugar para a malha alfa. Não vou perder muito tempo explicando novamente o que eu já fiz no primeiro exemplo, então eu vou um pouquinho mais rápido. Vamos começar aqui desse gerador. Note que é um gerador porque aqui a corrente está indo do lado negativo para o positivo. Então 20. E note que não existe aqui mais nenhum gerador, já que a corrente aqui está, nessa parte aqui, está indo do positivo para o negativo, isso aqui é um receptor. Então, nós vamos escrever menos 20 aqui para esse receptor. Então, já foi esse gerador e esse receptor, faltam só os resistores agora, que nós temos 3, que vão ser escritos todos de maneira negativa. Lembrando que na lei das malhas, a lei de Ohm é escrita dessa forma. Então, aqui vai ficar menos 1 ohm vezes a corrente I, menos 0,5 ohm vezes a corrente I, menos 0,5 ohm vezes a corrente I. Agora, nós chegamos no segmento em que o circuito é percorrido por uma corrente que não é I, mas sim I3. Então, você não pode esquecer de colocar especificamente I3 aqui na lei das malhas. Então, menos 0,5 I3 menos 0,5 I3 igual a zero. E você vai notar, então, que quando nós formos para essa outra malha, nós vamos ter outro sistema e nós vamos juntar a malha alfa com a beta para achar o valor das correntes. Então, agora vamos dar uma leve simplificada nisso tudo aqui, começando por esse 20 aqui. E aí nós vamos ter, então, que menos 2i, né, vai ser menos 1 e 3 vai ser igual a zero. E podemos escrever, então, que 2i mais i3 vai ser igual a zero. Isso eu meramente multipliquei a equação aqui por menos 1. E agora nós vamos para a segunda malha, que seria a beta. E agora eu vou explicar para vocês onde que vai complicar. Então, primeiro nós vamos fazer a corrente 2. Nós vamos escolhê-la, normalmente vamos fazer a lei das malhas normal. Então, aqui, 3 ohm vezes I2. Aqui nós temos um receptor, né, já que está indo do positivo para o negativo. Então, esqueci um menos aqui, então menos 3 I2, menos 6 e menos 1 I2. Agora, chegando aqui, nessa malha aqui, onde a corrente está circulando no sentido ao contrário, nós vamos contar isso como se fosse uma lei das malhas normal,
ou seja, seguindo esse 3, só que nós vamos inverter o sinal de tudo. Então, aqui nós temos um resistor, né, que normalmente ficaria negativo, ele vai ficar positivo. Então, mais 0,5 e 3. Aqui nós temos um receptor, normalmente ficaria negativo. Nesse caso aqui vai ficar positivo. Então, mais 20. E aqui nós temos um resistor, que normalmente iria ficar negativo. Mas como a corrente está no outro sentido, ele vai ficar positivo, então menos 0,5 e 3, igual a zero. Entenderam? Desculpa, cometendo uma leve errata aqui, esse último resistor I3 aqui, na verdade, vai ser positivo, né? Como a gente tinha combinado de inverter os sinais quando a corrente ia no sentido errado do estipulado. Resolvendo essa equação aqui, nós vamos chegar na seguinte relação. I3 menos 4I2 é igual a 14. Então, agora nós temos 3 equações e nós vamos montar um sistema. Então, 2I mais I3 é igual a 0, que é essa equação aqui. E I é igual a I2 mais I3. Então, como você pode ver, um circuito de 2 malhas já nos proporcionou 3 equações. E resolvendo isso aqui, você vai conseguir achar a corrente no sistema. Então, primeiro eu vou resolver esses dois aqui. 2 vezes I2 mais I3 é igual a 0. Então, 2I2 mais 2I3 mais I3 é igual a 0. Então, chegamos em outra relação e agora eu vou usar essa aqui. Então, I3 menos 4I2 é igual a 14. E aí, vamos lá. 2I2 mais 3 vezes 14 mais 4I2 é igual a 0. 2I2 mais 42 mais 12I2 é igual a 0. 14I2 mais 42 é igual a 0. E 2 vai ser então igual a menos 3. Então, achando o I2 aqui, nós podemos jogar o I2 aqui nessa equação aqui para achar o I3. Então, I3 menos 4 vezes menos 3 igual a 14. Vou jogar um pouquinho para cá. Então, I3 vai ser igual a 2. Então, I vai ser igual a menos 3 mais 2. Então, I vai ser igual a menos 1. Então, a solução desse circuito é, então, I é igual a menos 1. I2 é igual a menos 3 e I3 é igual a mais 2. Então, aqui temos a solução para a nossa equação, para o nosso circuito, e o que ele nos diz? Ele nos diz, então, que I, na verdade, não estaria girando no sentido horário, e sim anti-horário, já que deu negativo. I2 não estaria girando no sentido horário, mas sim anti-horário, já que também deu negativo. Mas I3 estaria, de fato, girando aqui no sentido horário, já que ele deu positivo. Então, foi isso. Deem uma treinada nas leis de Kirchhoff com 2 malhas. Pode parecer muito, mas não é. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom.